Hoje eu converso com Mônica Longo, doutora na área de Ciências Endocrinológicas da Unifesp e coordenadora do Programa de Reabilitação e Atividade Física direcionado ao osteoporótico da mesma universidade, a Escola Paulista de Medicina. Doutora, muito obrigada, antes de tudo, por topar esse nosso convite aqui para o YouTube da SBEM Regional São Paulo. Eu que agradeço, Regiane, vocês, a SBEM, pelo convite, tá bom? Doutora, vamos lá. Qual é o papel do fisioterapeuta na vida dos pacientes que sofrem algum tipo de doença osteometabólica, como é o caso da osteoporose? Então, Regiane, o papel é importante, porque a fisioterapia entra em várias fases. Por exemplo, ela entra na fase de prevenção, ela entra na fase do pós-fratura, quando a pessoa, infelizmente, teve uma fratura por osteoporose, e ela entra também depois em toda essa recuperação dessa fratura, né? Então, inicialmente, na prevenção, a gente procura não só trabalhar a parte de exercícios físicos que possa estimular a formação óssea, né? Mas também toda uma orientação, né? Uma orientação importante de como levantar da cama, de como fazer suas atividades de vida diária sem sobrecarregar a coluna, né? Orientações de postura, porque também é importante, às vezes a pessoa que começa a ter osteoporose, ela começa a ter uma diminuição de altura, um encurvamento na postura. Então, é importante a gente começar a diminuir essas sobrecargas em cima da coluna e do fêmur. Então, nessa parte é muito importante. Fora isso, orientação de atividades físicas que ela pode fazer, né? Porque atividade física é uma coisa, exercício é outra. Então, atividade física seria qualquer movimento, né? E um paciente que tem uma eminência de uma osteopenia importante, ele não pode fazer qualquer movimento, né? Porque ele pode fraturar. Então, é importante a gente orientar isso e quais são as atividades físicas mais indicadas para essa pessoa, além dos exercícios físicos. Aí, sim, exercício físico é diferente porque ele tem um método, né? Por exemplo, uma pessoa caminhando livre, leve, solta, é uma atividade física. Uma pessoa que caminha 3 vezes por semana, 40 minutos, é um exercício físico. Então, a fisioterapia entra muito nessa parte de exercício físico. Só que não é só a fisioterapia, né? Tem os profissionais aí da educação física também que ajudam e muito nessa parte de prevenção de fraturas também. Porque a fisioterapia é mais voltado para exercício de reabilitação. Quando a pessoa tem dores ou tem outras comorbidades associadas, então ela tem osteoporose mais artrose, né? Então, aí a gente tem que ver, puxa, precisa do impacto para o osso, mas não pode para o impacto para a cartilagem. Então, qual é o tipo de exercício mais adequado? Então, a gente entra mais nessa área. E o professor de educação física já vai entrar também mais com a parte de treinamento físico, né? Quando a pessoa está bem. Doutora, no caso do paciente que já sofreu uma fratura por conta da osteoporose, como que deve ser essa conduta do fisioterapeuta? Então, vai depender do local, né? Vai depender do local, se é a coluna ou se é, por exemplo, o colo do fêmur, que infelizmente, né, nos idosos a preocupação maior são as fraturas do colo do fêmur, né? Porque precisa tirar esse idoso o mais rápido possível da cama, para que ele não tenha
outros problemas associados, uma trombose, um problema pulmonar. Então, tem que tirar ele rapidamente da situação de acamado, né? Começar com treino de marcha, com as orientações, né? Os médicos fazem a cirurgia e depois, a partir das orientações dos médicos em relação a como será o pós-cirúrgico, né? A gente vai colocando esse paciente em pé, carga parcial, depois carga total, né? Enfim, fazendo exercícios muito importantes, circulatórios no primeiro momento, para que a pessoa não tenha uma trombose, né? Exercícios respiratórios, importantíssimo também. Então, a fisioterapia, ela engloba um todo, o paciente como um todo nesses casos, porque a gente não pode olhar só o osso, a gente tem que olhar todas as outras áreas, né? A vascular, a parte do pulmão, né? Toda essa parte é importante. E começar com exercícios leves, né? E progredindo os exercícios. Enfim, depende, como eu te falei, da área, né? Cada área, cada região, cada sítio ósseo, você trabalha com uma especificidade. Doutora, que dica que você daria para a gente prevenir esse cenário, né? Que tipo de movimentos que as pessoas poderiam fazer diariamente para prevenir a osteoporose e uma possível fratura em decorrência dessa doença? Eu acho que a primeira coisa é não ser sedentário. O que é difícil, todo mundo trabalhando, agora em home office o negócio fica mais complicado ainda, né? Sim. Mas a primeira dica é não ser sedentário. Quem não tem propensão a fraturas e tal, está com o osso normal, é muito interessante saber que a massa óssea, o pico de massa óssea se dá até os 35 anos de idade, mais ou menos. Então, é nesse momento, antes disso, é que você tem que fazer com que o seu osso trabalhe, para que, entre aspas, você forme uma poupança óssea para o futuro, né? Então, quando chegar, por exemplo, as mulheres, quando chegar na menopausa, vai perder osso? Vai perder osso, mas vai perder menos do que se tivesse feito exercícios, né? Se ela faz exercícios antes, ela garante um osso mais saudável para o futuro. Então, isso é importante. Então, aí fica a critério, né? A caminhada, esportes, o que ela sinta, por exemplo, os jovens, né? Vôlei, handball, tudo que pode trabalhar mais o impacto no osso, né? E as tênis, enfim, tem N coisas que as pessoas às vezes gostam e podem fazer. Dança, né? Também é gostoso, pode ser feito. As artes marciais, o tai chi, enfim, que a gente sabe que também ajuda na parte óssea. Mas, antes disso, é importante que a pessoa veja como está o seu osso. Então, por exemplo, se ela já está na menopausa, antes de sair fazendo atividade, é bom, de repente, fazer uma densitometria óssea, ver como é que está o osso, procurar um médico especialista para ela poder saber quais são as condições ósseas dela, para ela sair fazendo atividade. Também não é para sair fazendo atividade, principalmente no pós-menopausa, sem dar uma olhada como é que está a massa óssea, né? Perfeito. É a dica que a gente sempre dá, né? Mesmo na prevenção, é sempre importante conversar com o médico da sua confiança para seguir direitinho todas as orientações. Doutora, por conta da pandemia, muitas pessoas, infelizmente, acabaram interrompendo seus tratamentos com seus fisioterapeutas. E a gente está falando de paciente que sofre de osteoporose, mas também aqueles que sofrem de artrite. Que recomendação que a gente pode dar para essas pessoas que estão dentro das suas casas, cumprindo direitinho a quarentena, conforme as indicações aí da Organização Mundial da Saúde, mas que precisam, de alguma forma, combater essas doenças que elas já possuem? Então, que a gente, por exemplo, lá com as senhoras, né, lá do nosso programa, você imagina 50 senhoras praticamente em casa, né? Então, no caso, a gente manda vídeos e tal de exercícios que elas possam fazer com segurança, né?
e também orientações para caminhar, nem que for um pouco dentro de casa mesmo, fazer alguma atividade dentro de casa mesmo, né? Exercícios, às vezes tem até uns determinados exercícios, assim, o Lian Kun, são exercícios assim que fazem exercício no lugar mesmo, né? Fazem parado, né? O que é bom, porque também senhorinhas assim com mais idade pode cair, então você também não pode sair falando não faça os exercícios, porque às vezes você tem que lembrar da segurança delas em casa também, que é fundamental, né? Então exercícios sentados, por exemplo, fazer um movimento de levantar da cadeira, por exemplo, fazer isso como exercício, né? Isso vai quase levantar da cadeira e volta, né? Isso também já vai ajudando um pouco, que trabalha um pouquinho força muscular, trabalha um pouquinho o equilíbrio com a segurança de que está sentado, né? Exercícios assim, como eu te falei, caminhar agora, né? Em casa, tomar cuidado, somente idoso, com tapetinho, com fio solto, na verdade, caminhar com segurança dentro de casa, por exemplo, num corredor, pega o corredor de casa e anda esse corredor a passos mais largos, algumas vezes, 2 vezes por dia, por exemplo, né? Isso também já ajuda um pouco. Claro que, né, é uma situação que não é o ideal, mas a gente vai tentando trabalhar um pouco a musculatura, porque além de tudo, o idoso ele perde massa muscular muito rápido. Então, também tem que estar atento nisso. Ele não perde só a massa óssea, mas ele também perde a massa muscular. Então, algum tipo de atividade ele tem que estar fazendo, sim. Não pode estar sentado, não. Sentado é muito deletério para o idoso, tanto para o osso quanto para o músculo. Esse é sempre um recado que tem sido dado aqui na SBM Regional São Paulo. Mexa-se, não fique parado. O sedentarismo pode trazer uma série de outras doenças aí, contribuir, né, na verdade, para uma série de outras doenças da endocrinologia. Doutora, eu sei que não é muito a sua área de atuação, mas eu queria que você, se pudesse, dar uma ideia para a gente como funciona a fisioterapia respiratória na reabilitação desses pacientes que estão internados por conta da Covid-19. Então, olha, é de fundamental importância, Os fisioterapeutas que estão nas zonas de frente, das UTIs e tudo mais, com os respiradores, né? Porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, vão precisar ficar sedadas em respiradores, né? Então, é fundamental importância. Na verdade, as duas frentes são importantes. A fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora para tirar depois o paciente da cama e de todo o quadro que ele vai apresentar de fraqueza muscular, de dificuldade de marcha, dificuldade de andar, né? Então, são duas frentes importantíssimas. Agora, a fisioterapia respiratória no COVID é muito importante, porque um dos principais órgãos de ataque atingidos pela COVID são os pulmões, né? E a fisioterapia respiratória tem uma série de manobras, de exercícios que podem ser feitos, mesmo com o indivíduo inconsciente, para ajudar a mobilizar as secreções, para ajudar na expansão pulmonar. Então, para limpar esse pulmão, né, desse processo inflamatório enorme que se forma nesses pulmões afetados pelo Covid. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Sim. Eu que agradeço, Rejane, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e espero ter podido esclarecer alguma coisa para vocês.